Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto que, segundo a graça de Deus, nós havemos de realizar aqui do nosso humilde lar e acompanhando, tendo a participação e a companhia de vocês, o que nos agrada muito. E que Deus nos abençoe no culto de hoje, que receba cada ato do culto desta noite, que fale o nosso coração e tenha misericórdia de nós. Cumprimento o povo aí, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, irmãos amados. Que bom ter vocês conosco, aqui no nosso lar, vocês em casa, mas juntos com o propósito de adorarmos ao Senhor, louvarmos o Teu nome, sermos edificados pela Sua palavra. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, como cantamos com as crianças, dia em que meu Senhor ressuscitou. É um cântico muito lindo, ele fala, nele eu me alegro, quanto Deus me ama. Não podemos estar juntos, porque ele fala assim, e a casa de Deus com meus irmãos eu vou. Não podemos estar lá no templo, mas nós sabemos que a igreja, né, é cada um de nós. Então nós levamos a igreja aqui dentro do nosso coração, representamos aí o reino de Deus. Vamos começar cantando? Vamos lá, vamos cantar. Esse primeiro cântico diz, é Isaías 53, que fala... Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas ele nos atraiu, ele nos comprou, ele viu em nós e colocou dentro do nosso coração esse amor. Para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado
Cordeiro, pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Vamos o mais conhecido, que esse aí eu viajei na maionese. Pois é, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Esse é mais animado, inclusive. Vamos lá? Ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. 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 Aleluia. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. 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 Aleluia. Venceu a morte. Venceu o mal. Venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Venceu a morte. Venceu o mal. Venceu as trevas. Jesus ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. Muito bem, pessoal, vamos prosseguir, uma vez que a hora não espera. Eu vou cumprimentar já os irmãos que chegaram aqui. É claro que outros estão ainda por chegar, não é? Se Deus quiser, vão estar conosco. Mas eu já cumprimento hoje a família do nosso irmão presbítero Nilson, a Vânia, a Isa, a Júlia, o Celso Couto, o Ronieres, minha sogra Luzia, Dona Dulce, seu Nilson, Esther Elvira, não é? Esther, deixa eu achar Esther aqui. Esther Elvira. Isso me anotei errado aqui. Lisbeth, boa noite, Lisbeth, minha irmã. Boa noite, Lloyd. Espero que o Gabriel esteja aí, a não ser que tenha aproveitado que o Calvário abriu hoje, né? Então teve muita gente que aproveitou aí a
a decisão aí, a liminar do ministro do STF e abriu a igreja hoje, Piratininga, Calvário e tal. Mas se ele estiver aí, então receba meu abraço. Lídia Presbítero Garmes, Fabiola, boa noite a vocês todos. Roseli, Estevão, Liliane, Edna Lopes, Jean, Rose e Victor, Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Frester, Claudemir. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos ao mesmo tempo, viu, gente? Maria de Jesus também entrou. Maria de Jesus, está anotadinho aqui, Maria de Jesus. Só vou acertar aqui a Elvira, que eu coloquei coloquei o mais difícil, Elvirina, ok? Ó, vamos orar. Vocês já devem saber que quando nós temos um propósito de prestar culto a Deus, de estar diante dele, isto é desagradabilíssimo para uma pessoa, o inimigo, que tem muitas astúcias e usa pequenas coisas para nos tirar do sério, né? Tirar do sério. Então imagino eu que todos nós passamos, todas as vezes que nós temos o objetivo específico de buscar a Deus, não faltam empecilhos, não faltam problemas. E nós temos que ser maiores do que eles, suplicar a Deus ter misericórdia, porque essas armadilhas, essas coisas que acontecem durante o dia, muita correria, às vezes coisas que deixam as pessoas meio iradas, meio aborrecidas e tal, tudo isso agora tem que ser jogado de lado, tudo isso, né? Tá certo? Quando alguém passa um problema durante o dia, vai lembrar dele, sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento, a hora é de, não sei, não dá para tirar da tomada, é verdade, mas a hora é de exercer o domínio próprio, colocar de lado o que nos contraria e pedir a Deus, por misericórdia somente, que Ele nos favoreça. Porque nós precisamos da sua bênção, nós precisamos do seu favor, precisamos da sua ajuda. Ainda mais num dia como hoje. Não é? O dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Já começamos cantando esse cântico e a igreja precisa realmente vestir essa camisa. Usando um termo muito popular, mas a igreja precisa incorporar esta alegria, ter consciência da importância, da dimensão que alcança a ressurreição de Cristo, tema que nós vamos abordar na noite de hoje, ok? Mas primeiro nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos purifique dos nossos pecados. Não são poucos, só de hoje. Pensamento, palavra, atitude, muitas coisas. Então convido vocês a que inclinem suas cabeças para nós falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esta noite e pela rica oportunidade que o Senhor nos concede para diante de Ti, ó Deus, inclinados de coração e de alma, e implorar, antes de mais nada, o perdão para os nossos pecados. Ó Deus, a nossa comunhão contigo, o culto, a adoração que nós estamos dispostos a prestar, a oferecer-te, Senhor, deixa de ter qualquer sentido se o nosso coração não estiver perdoado, se nós não formos perdoados, se tudo que nós pensamos, falamos, fazemos não for pela misericórdia do Senhor e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo lavado e purificado na nossa vida. Ó Deus, seja com os irmãos, com as irmãs, os casais, famílias inteiras, irmãos que vivem sozinhos, que entram, Senhor Deus, conectam a nós neste momento de adoração, de culto, de devoção. Que eles nos acompanhem, Senhor Deus, e que cada ato deste encontro, deste culto doméstico, fale ao teu coração, seja recebido com ação de graças pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós agradecemos e oramos. Amém. Bem, amor, vai anotando aqui para mim. Eu já cumprimentei todo mundo, Maria de Jesus. Tem um hino para cantar, eu ia pedir por causa disso. O cântico a gente vai deixar para mais para frente, porque agora, irmãos, nós recebemos aí o hino 272, que tem a ver, eu prometi pela manhã, o hino do novo cântico 272, Cristo já ressuscitou, aleluia, mas vamos cantá-lo no modo clássico, tradicional, como a igreja está acostumada, né? Cristo já ressuscitou, aleluia.
Tem umas notas aí baixas para mim, mas eu tenho que lembrar o tom que eu tirei. Cristo já ressuscitou, aleluia. Vou pegar a parte mais alta. Tá muito alto aí, ó. Tudo consumado. Tá muito alto. Vou até tirar esse microfone daqui, senão eu vou acabar com o vídeo de quem tá do outro lado. O tímpano Aqui, de quem ó. estiver cantando. Então vamos tirar aqui. Então, vamos lá, gente. 272, novo cântico. Vamos lá. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia. E por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Os hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Ressurgiu, é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Lindo, lindo hino, não é? Muito lindo, até pelo conteúdo, não apenas pela melodia, mas pelo conteúdo, um hino riquíssimo, maravilhoso. Então nós vamos seguir. Tá tudo reservado ali, minha filha, tudo ali. Eu já vou responder minha filha que está perguntando qual é o próximo hino. Já respondo, vamos caminhando aqui. Já cumprimentei a Sandra? Não, a Sandra estou cumprimentando agora, né? Põe a Sandra aí para mim na relação, amor, por favor. E nós vamos prosseguir. A liturgia está aqui no meu laptop, aí vai ficar meio assim, eu esticando o braço na frente de vocês, para nós podermos seguir. Olha, nada que um mouse com Bluetooth ele não resolva, né, gente? Pois é, mas quem sabe, vou pensar nas próximas vezes. Salmo 20, de 1 a 9, abram as Bíblias de vocês aí. Salmo capítulo 20, de 1 a 9. Nós vamos ler todo esse capítulo, e aí hoje aqui em casa nós vamos fazer assim, como fizemos na igreja. Lulú acompanha a Lilica aí na leitura, porque o papai vai ler aqui. Então, ó, eu vou ler os versículos ímpares, e você de casa, de Bíblia aberta, acompanhe também a leitura, viu? Nos versículos pares. Só o versículo 9 nós vamos ler todos juntos. Combinado assim? Salmo 20, de 1 a 9. Todo mundo achou? Então vamos lá. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do céu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus.
Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Juntos. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. É um salmo, uma intercessão muito séria, não é? Nos convida, nos convoca-nos a nos dirigir a Deus, implorando pelo seu socorro, implorando pela sua ajuda. Anota aí a Moura Renata, que também chegou, viu? Guilherme, Damares, Gabriel, boa noite a vocês. Gabriel Hernandes, Dona Zilda já tinha anotado aí. Eu acho, né? Não lembro agora. Então, boa noite aos irmãos que chegaram agora, tá? Nós vamos orar e neste momento de oração intercessória, bom, ela não é só intercessória, intercessória também, não é? Porque nós aproveitamos e agradecemos. E de um modo particular, nós temos agradecido pelos aniversariantes. Mas vamos aproveitar e agradecer por aqueles irmãos que doentes estão sendo recuperados, para a honra e glória do nosso Deus. E vamos... A pede também oração pela sobrinha Ângela e o marido dela, Geraldo. Faleceu o irmão do Geraldo, de Covid. E é muito nome, hein, Sidoca? A Ângela e o Geraldo. Então, Ângela e Geraldo. Ok, vou orar então também pelo Marcelino, que é cunhado dele, e agora acho que está com Covid, agora não sei, só pôs ali, cunhado com Covid, é isso mesmo, do Marcelino, que entrou de manhã, amigo de alguém aí da nossa igreja, ou então que está conectado a nós. Marcelino eu não conheço pessoalmente. E olha, também devemos orar pela campanha do agasalho, que a mocidade junto com a Junta Diaconal estão promovendo aí. Os irmãos da igreja aqui já receberam algumas postagens nesse sentido. É só dar uma corridinha lá. Se o Estevão quiser colocar aqui no comentário também, pode fazê-lo, para que os irmãos leiam depois, agora durante o culto, não leia depois, não é? E aí você saberá o que fazer, quando fazer e como fazer para contribuir, porque o inverno está chegando. E aí reunir agasalho quando o frio já veio não resolve muito, né, gente? Então, a hora mesmo é agora. Nós podíamos até ter antecipado um pouco antes, mas está tudo muito diferente desde o ano passado. Vamos ter paciência e vamos trabalhar, não é? Se Deus permitir, no próximo domingo, quem sabe a igreja estando aberta fica ainda mais fácil. Como eu disse de manhã, e agora eu repeti, esta liminar do ministro, né, Nunes Marques, ou Cássio Nunes, não é uma decisão do colegiado, é uma decisão dele, né, uma decisão pessoal. Tem outra palavra que eu usei de manhã, agora minha cabeça está tão boa, monocrática, isso, obrigado amor. Então é uma decisão monocrática, uma decisão só dele. Havia uma outra nas mãos de outro ministro, Gilmar Mendes, mas aquela lá estava esperando e deverá esperar mais um pouco. E esse resolveu tirar da gaveta depois de quase um ano. E aí resolveu que as igrejas não podem ser cerceadas de abrirem suas portas, desde que cumpram todos os protocolos sanitários, que nós já conhecemos bem. O que nós temos que fazer é cumprir, não é? Então, meus irmãos, fiquem alertas aí, porque a partir de amanhã já estou aqui raciocinando, vou ver. Na terça eu devo conversar com os presbíteros e vamos ver se é o caso de nós já abrirmos no próximo domingo, dia 11, que segundo o decreto do Estado deveria ficar fechado, mas aí vale a liminar do ministro Nunes Marques, não é? Ou Cássio Nunes, como queiram. Quero ainda lembrar, de manhã nós falamos da saúde do Valdir, então não tem nada a ver com o coração, segundo eu fui informado. Antes de algum tempo atrás, antes mesmo de nós saímos para fecharmos a igreja, então o Valdir já tinha me adiantado que ele teria que fazer uma viagem para fazer talvez uma cirurgia da vesícula ou do rim. Então hoje foi confirmado que o problema dele tem a ver com a vesícula, então deverá estar no quarto, está tudo tranquilo, e deverá aguardar, e quem sabe é Deus usando esses métodos, esses caminhos para que ele já faça sua cirurgia, porque eu não sei o motivo pelo qual ele não a realizou, uma vez que foi a São Paulo para esse fim, é o que ele havia me informado. Então vamos orar por ele. E aí vou lembrar de novo os dois nomes que a Sidoca citou. Marcelino é irmão
irmão da Fabíola, ela colocou. Então muito bem, é o Marcelino, cunhado dele está com Covid, correto? E os dois nomes da Sidoca? É Ângela? Ângela e o Geraldo. Ângela e Geraldo. Ok, feche seus olhos. A família está enlutada. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor, nós queremos começar com a nossa gratidão por muitas vitórias e conquistas, ó Deus, alcançadas pelo Teu favor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Queremos agradecer por tantas e tantas e tantas vidas pelo mundo inteiro que o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, pessoas que vão até o fundo do poço e ficam a um passo da morte, mas o Senhor as chama e traz de volta e tira, Senhor, daquele ambiente tão cruel, tão melancólico e tão difícil. Obrigado porque o Senhor é grande, porque o Senhor sustenta, ó Deus, a humanidade, desde as ínfimas criaturas até as maiores que estão diante dos nossos olhos, desde os pequenos, insignificantes astros celestes até os maiores, as maiores estrelas que foram criadas. O Senhor é o Deus, Criador e sustentador do universo, e o nosso coração glorifica e exalta o Teu nome por isto. E nós agradecemos a Deus por coisas que são menores diante desta majestosa criação, como nós somos menores. Agradecemos, Senhor, porque, embora nós sejamos tão pequenos, o Senhor não nos deixa entregues ao nosso próprio acaso, ao destino. Não. O Senhor dirige a nossa vida, nos concedendo, ó Deus, anos de existência, como é o caso aí da Luana e do Bruno, em termos de casamento, de união conjugal, e da Loide, que então tem vivido, Senhor Deus, todos esses anos buscando o Senhor e procurando andar nos Teus santos caminhos. Estenda a Tua mão sobre essas vidas. Abençoa a união do Bruno, da Luana. Abençoe a vida e a saúde da Loide, seja com a sua família. Sustenta pela Tua graça e misericórdia. Rogamos ainda ao nosso Deus pelos familiares da Ângela e do Geraldo. Esse casal aí que perdeu um ente querido e que está de luto, Senhor Deus, diante desse contexto, quando muitas famílias têm perdido pessoas para esta batalha contra a Covid-19. Mas o Senhor é grande e certamente todas elas tinham no Teu livro escrito o seu dia e este momento. Coisas que vão muito além da nossa compreensão, estão nos Teus propósitos e não cabe a nós questionar-te, mas, ó Deus, de algum modo, agradecer no coração, mesmo quando, ó Deus, o final da internação, ó Deus, resulta na partida de pessoas que nós amamos. Aproveito para rogar pelo meu irmão que está também nesta condição, lá no fundo, bem no fundo deste poço terrível, e precisa da Tua ajuda, precisa da Tua sustentação. Rogo ainda pelo Valdir, que o Senhor estenda a Tua mão, tenha misericórdia dele e dá-lhe franca recuperação. E, ó Deus, rogo pelo trabalho que a mocidade, em conjunto com a junta diaconal da nossa igreja, pretende realizar, que a nossa igreja se engaje nisto e, quem sabe, até os irmãos que estão aí conectados queiram participar de algum modo e podem participar. Ó Deus, e ajuda-nos para que os nossos irmãos tenham condições de administrar isto e que a igreja seja um veículo, um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas que precisam. E abençoa também, ó Deus bendito, a vida do Marcelino, cujo cunhado está enfermo também por causa do coronavírus. O Senhor sabe, estenda a Tua mão, nós não o conhecemos pessoalmente, mas, ó Deus, colocamos estas vidas na Tua presença, assim como, ó Deus, aqueles que estão tão perto de nós, com a Tua serva Lisbete, ó Deus, como a nossa irmã Rose, seu esposo Vitor, a mãe da Rose, a dona Silena, tão distante, mas também tem sido alvo das nossas orações. A lista é muito grande, Senhor. Nós não damos conta de enumerar, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Estão nas Tuas mãos. Ajuda-nos. Imploramos, socorre-nos, nos termos do salmo que nós lemos agora há pouco, Senhor, porque só o Senhor pode, ó Deus, nos ajudar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam no seu próprio braço, uns confiam na sua própria capacidade e competência, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus, nosso Pai, que cuida de nós. Obrigado, Pai, por estes momentos. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.
Agora sim, tem o versículo da semana. Eu vou passar aqui, aí aproveito para passar aqui para Caris o hino que nós vamos cantar logo a seguir. Muito bem, vamos ao versículo da semana que está no Salmo de número 51, o versículo 10. Salmo 51, 10, que é uma oração este versículo, né? Pode deixar aqui, eu vou anotando. Salmo 51, 10, creio que todos nós já memorizamos, nem precisamos abrir, né? Que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Mais uma vez para fixar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. É uma oração que precisamos estar fazendo constantemente, pedindo a Deus um coração cada vez mais puro, um coração cada vez melhor, moldados, né, com as mãos do nosso Deus, para que sejamos aí inabaláveis, firmes. E para esta semana, nós meditaremos no Salmo de número 100. Salmo de número 100, o versículo 2, que diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. É o Salmo 102, mas esse é para essa semana. Então finalizamos com: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deixa marcado aí na sua Bíblia, Salmo 51, 10. É isso aí. Vamos cantar então o hino 97, que é a súplica do redimido. Lilica, segura aqui pra mamãe, por favor, mas tem que segurar assim, ó. Porque senão a voz do papai estronda tudo isso aí, ó. Né? Pode abrir que eu vou acompanhar você aí na Bíblia, tá bom? Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó meu Senhor. 97, minha filha. Acharam aí? Bom, está nos comentários, né? Dê uma olhadinha lá e vamos cantar juntos, tá bom, gente? Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora, quem te implora, vem livrar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouça a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo em chama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois te adora, quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Amém.
Muito bem, tem amém. Se não tiver, a gente já cantou, tá bom, né? Tá tudo certo. Agora eu vou caminhar mais uma vez aqui. Nós ainda temos, meus irmãos, esse cântico era o momento que eu devia ter falado lá atrás e eu acabei esquecendo, né? Normalmente os irmãos sabem que a igreja aberta ou fechada tem alguns irmãos que não podem estar presentes, então a nossa igreja tem feito desta maneira. Nós sempre temos anunciado que é o momento, quando nós cantamos esse segundo hino, é o momento que os irmãos têm a oportunidade de entregar seus dízimos e as suas ofertas. E a igreja vai caminhando, né? Com muitos seus compromissos e assumindo-os todos e sendo fiel nesse serviço para a honra e glória do nosso Deus. Então a nossa fidelidade conta muito. Por isso, embora nós não estejamos lá, o nosso irmão presbítero Nilson, que está aí, sempre coloca à disposição a conta corrente da igreja no grupo da igreja. Se quiser colocar aqui nos comentários, pode fazer isso também, Nilson. Viu? Não tem problema nenhum, facilita e os irmãos têm acesso imediato na hora do culto, assim como depois os que têm acesso apenas ao WhatsApp, então terão a oportunidade de encaminhar para a conta da igreja suas contribuições. Nós não somos, meus irmãos, enfáticos muito nesse assunto, porque ficaria uma coisa muito maçante, não é? Mas é parte da vida da igreja, não é? É parte do amor, é parte do carinho que todo cristão demonstra para com Deus, não é? Devolvendo aquilo que lhe foi dado proporcionalmente. Isso vem desde o Velho Testamento, quando o povo oferecia as primícias, o melhor daquilo que eles tinham, das suas colheitas, dos seus animais, de tudo que eles recebiam das mãos de Deus, havia esse reconhecimento. Então, proporcionalmente, ninguém dá mais ou menos, todos contribuem da mesma forma. Então, nesse instante, antes de nós liberarmos as meninas para... hoje quem vai dar aula é a Júlia, não é? Pelo Google Meet. Nós vamos cantar aí porque elas prepararam 2 cânticos e depois nós partiremos para a mensagem de hoje, ok? Olhamos para a cruz e para a cruz nós vamos sofrer do Senhor, participar da sua obra, sempre cantar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e nós hoje somos rendidos pelo poder deste amor maravilhoso do Senhor.
quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais um, e aí vamos prosseguir com as crianças estudando a parte de nós aqui, tá bom? Mais um cântico. Hoje, no Facebook, nas redes sociais, vimos bastante compartilhamentos aí do trecho desse cântico, porque ele vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Isso, amados, é a esperança. Aquela esperança que jamais morre, que jamais está perdida. Nós cremos no Senhor e porque Ele vive, cremos no amanhã. Canta com a gente. Claro que todo mundo conhece. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ok, vamos orar pelas crianças da nossa igreja e as crianças de todas as famílias que estão aí conosco neste momento. Senhor, abençoe as nossas crianças, ajude-as, Senhor Deus, a terem acesso à Tua palavra e assimilarem o aprendizado tão necessário para a sua edificação. Usa, Senhor Deus, a Júlia, que vai trabalhar com elas nesse momento. E, ó Deus, que os pais tenham esse cuidado, o capricho de se conectarem para que os seus filhos possam receber a santa instrução. Nós rogamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero só aproveitar, você que tem a sua criança aí e não pode participar, sabe o que você faz? Manda o seu telefone com o WhatsApp, que eu incluo você numa lista de transmissão
para que nesses cultos infantis você possa participar, mesmo quando a gente está na igreja, tá bom? A Júlia também pode colocar aqui o link no Facebook. Quem está aqui conectado, vê aí e aí entra por ele. Isso mesmo, obrigado pela lembrança. Júlia, copia o link do Meet e coloca aqui, porque aí pode ser que outras crianças também possam participar, né? Podem levar as cadeiras e vão lá, porque agora é a minha conversa com gente grande aqui, né? Muito bem, é isso aí, gente. Isso é o que acontece em live, né? Coisa feita com muito amor e carinho. E nós vamos prosseguir com o nosso assunto de hoje, o principal assunto de hoje, né? Os reformadores sempre defenderam que a palavra de Deus é o ponto central do culto. Mas é interessante que a gente, como tem participação do povo nos outros atos do culto, então, na hora da exposição da palavra, o cansaço às vezes toma conta de uns, de outros, a atenção ela tende a se desviar por outras razões, mas lembre-se, sendo a palavra, por que a palavra de Deus é o centro do culto? Porque é Deus nos falando, é Deus falando a nós. Tudo que a gente queria falar, falamos até agora. E Deus nos falou por 4 textos bíblicos dos Salmos, não foi? Agora, Ele há de nos falar através do evangelista Lucas, onde eu peço a vocês que abram aí, no capítulo 24. Eu vou ler, ou nós leremos, de 1 a 12. Vocês acompanharão aí a leitura que eu farei aqui, tá bom? Lucas 24, de 1 a 12, diz assim. Bom, antes, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Então, o terceiro evangelho dos 4. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 24, de 1 a 12, diz assim. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, falando das mulheres que estiveram lá aos pés da cruz e viram, não é? Jesus ser sepultado. Então, essas mulheres foram no primeiro dia da semana, bem de manhãzinha. Os evangelistas fazem umas modificações aí nos textos que não alteram o que ocorreu, né? É que a perspectiva, a maneira como cada um enxerga o quadro e narra, é como se eu contasse uma história e você contasse a mesma, preservando os fatos, o que é de mais importante, e lembrando, colocando alguns e deixando de colocar outros, né? Então, se você abrir os evangelhos sinóticos, você vai perceber essa diferença, até porque os leitores de cada um deles eram leitores diferentes. Cada um escreveu para um público diferente. Então aqui, na linguagem de Lucas, essas mulheres levantaram altas horas da madrugada e foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Nisso todos eles estão de acordo, é isso mesmo. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Deve ter sido uma visão extraordinária essa daqui, não é? Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, Maria mãe de Tiago. Joana e Maria mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Observe aqui que Maria Madalena não é mencionada aqui. Ela havia ficado lá de frente ao público, ao túmulo, chorando. Nós vamos ver durante a nossa dissertação. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então nós vamos fazer uma oração rogando a Deus que nos ilumine
e fale ao nosso coração mais uma vez. Ele tem falado muito para mim, viu, gente? Espero que também esteja falando para vocês e fazendo mudanças na vida de cada um. Vamos orar. Senhor, por misericórdia eu rogo que o Senhor ilumine, ó Deus, o meu coração, minha mente, meu entendimento, para fazer uma exposição adequada, correta, ó Deus, fiel da tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, fala através de mim e atinja o coração daqueles que me ouvem nesta noite. Eu imploro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Todo primeiro dia da semana tem um significado muito importante para a igreja cristã. Todo primeiro dia, hein? No caso aqui nós dizemos, todo domingo, né? Estou usando a terminologia do Novo Testamento, porque lá não havia o domingo ainda. Então, a palavra domingo veio surgir lá no IV século com o imperador Constantino, né? Imperador romano Constantino. Mas até ali era o primeiro dia da semana. E quando eu falar primeiro dia, o domingo, não se assustem não, porque aí é o Tico e o Teco, né, e tal. Então, todo domingo, que é o caso, nosso caso, tem um significado muito importante porque é o primeiro dia da semana. E é neste dia aí que Jesus ressuscitou. Agora, hoje, de uma maneira muito mais enfática, esse dia adquire uma proeminência muito maior. Por quê? Porque nesta época do ano, todo ano, a paixão de Cristo e a sua ressurreição são sempre lembradas com muito entusiasmo, de muitas maneiras e também com muita reflexão. Então você deve estar lembrado, nós já começamos a falar sobre esse assunto na quinta-feira, quando nós dissemos que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Aqui eu vou fazer uma abordagem muito rápida, porque nós falamos na quinta-feira que a Páscoa do Velho Testamento apontava para Jesus. E uma vez apontando para Jesus, ele vindo, a Páscoa se cumpriu em Jesus. Então nós não vemos mais a igreja, desde Jesus Cristo, celebrando a Páscoa, porque era um ritual do Velho Testamento. Mas isso nós falamos na quinta-feira, você pode recorrer ao vídeo que está lá, tanto no canal da igreja, Presbiteriana Aliança Bauru, ou mesmo aí no Facebook, você vai achar logo na quinta-feira, está lá gravado. Bom, então eu quero aqui aproveitar, já que eu falei que o cerimonial da Páscoa cumpriu-se em Jesus, cabe também aqui, já que estamos falando do primeiro dia da semana, fazendo um esclarecimento quanto à guarda do sábado, que no nosso caso, foi ontem. Porque o assunto aqui tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. Muitos perguntam por que nós não guardamos o sábado. Então aí está a grande e principal razão. Cristo, além de ter sido o Cordeiro Pascal, cumprindo o cerimonial da Páscoa, não é, que foi muito praticado no Velho Testamento, na verdade foi instituída no Velho Testamento com vários detalhes que vocês já conhecem, Cristo também, gravem isto, Cristo também cumpriu o cerimonial da lei em relação à guarda do sábado. Ele cumpriu. Lembrem-se quando ele disse lá no Sermão do Monte, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E somente, coloquem em negrito, em letras garrafais, somente Jesus reunia condições de cumprir 100% a lei. Porque a lei não salva. Se alguém tropeçar em um ponto da lei, diz Tiago que ele é culpado de todos os outros. Então, só Jesus é que veio cumprir e cumpriu 100% a lei e por isso estava habilitado como Deus que é, Deus homem, habilitado a morrer na cruz em lugar dos pecadores incapazes de obedecer à lei. Então, Cristo também cumpriu o cerimonial da lei em relação à guarda do sábado, não é? Quando os cristãos de Colossos eram incomodados com essa questão aí, como muitos de nós somos, Paulo deu uma resposta simples e objetiva. Vejam lá em Colossenses 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17, Paulo diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, porque havia cerimoniais em que determinadas comidas eram proibidas, Velho Testamento,
Paulo está dizendo, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, e aí inclua-se a Páscoa, hein, gente? Ou lua nova, ou sábado. O que Paulo está dizendo? Ninguém julgue vocês por não fazerem ou comerem, né? Não cumprirem esses rituais, o que incluía não comer certos tipos de carne. E neste contexto é que ele põe ou sábados, ninguém te importune por causa dos sábados, porque tudo isto, olha aí, gente, tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O que Paulo está dizendo? Que todos os cerimoniais do Velho Testamento eram sombra de Jesus. Jesus veio para cumprir o que nenhum de nós, nenhuma pessoa do mundo inteiro seria capaz de fazer. Então, grave esses textos, coloque em negrito aí no seu papel, nas suas anotações, porque isso tudo é muito importante. A igreja está dentro de um contexto cheio de festas religiosas, etc. e tal, e ela precisa ir nas suas origens. Precisa buscar na sua história e na palavra de Deus, porque é ali que ali que isto está posto de maneira muitíssimo clara. É que nós temos que ir atrás, não é? Para poder tomar conhecimento. Pois bem, meus irmãos, Cristo foi o cumprimento de todos os cerimoniais, como eu disse, praticados no Velho Testamento. Mas muita gente ainda não entendeu isto, não. E como parte do seu ministério, a sua ressurreição foi o evento mais importante ocorrido em toda a história. Sua morte e ressurreição foram o evento mais importante ocorrido em toda a história. Jesus reviveu a esperança e a fé que haviam sido, por um momento, aí, ofuscadas pelos dramas que os discípulos experimentaram desde a noite do 5º dia da semana, quando foram orar com Jesus lá no Getsemane, estão lembrados? E lá onde ele foi preso, dando início ou tendo início o martírio que ele precisava sofrer. Bem, tudo o que eles haviam experimentado enquanto estiveram com Jesus parecia haver se perdido agora com a sua morte. E uma grande tristeza e frustração se abateu sobre eles. Meus irmãos, são situações que afetaram a sua fé, sua esperança, e afetaram e comprometeram a sua vida. Vejam lá em João 21, 2 e 3. Mesmo tendo visto, tendo ouvido, mesmo Pedro tendo ido ao sepulcro, vejam o que esses homens fizeram aqui. Em João 21, 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, ele foi ao sepulcro, viu? Não esqueçam. Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Sabe o que Pedro disse? Vou pescar. Os outros também disseram, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Aí vocês vão lembrar da história, na sequência, vai dizer que Jesus manda eles jogarem a rede do outro lado e Jesus lhes aparece, não é? Milagrosamente, eles lembram de quem é Jesus. Jogaram a rede do outro lado, lembro que está narrado também nos evangelhos, mas lá no início, quando Jesus surge, também para chamá-los. Bom, é alvo de leitura, depois com mais calma vocês podem pesquisar aí e averiguar essas coisas que eu estou dizendo aqui. O mais importante que eu quero colocar é o impacto que os sofrimentos de Cristo, que Cristo sofreu, toda aquela tortura a que ele foi submetido, e a sua morte 2 dias antes, tudo aquilo causou na vida de todos os seus seguidores danos terríveis. E considerando que esses impactos afetaram a sua vida, e afetam também ainda hoje, viu? Eu gostaria de abordar sobre esse contexto que envolve a fé, a esperança e uma transformação de vida. Talvez alguns de vocês devam ter esperado, e o amor, porque está lá no final de 1 Coríntios 13, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior deles é o amor. Aqui não, eu quero colocar o que envolve a fé, a esperança e uma mudança de vida. Estes serão os nossos pontos principais de hoje. Então, comecemos aí pelo primeiro deles, o fortalecimento da fé, que é o primeiro assunto desta noite.
De acordo com o que nós lemos, na manhã do primeiro dia, algumas mulheres foram até onde haviam sepultado Jesus, mas elas não foram lá para dizer assim, vamos lá porque ele ressuscitou. Não, elas foram para ungir o seu corpo. Essa atitude, meus irmãos, embora demonstre muito amor e carinho, devoção por Jesus, ela também mostra a incredulidade destas mulheres. Mas elas não foram as únicas não, né? De acordo com os relatos de Mateus, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, houve um grande terremoto. Não está no texto que nós lemos, está em Mateus. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Havia soldados lá. O aspecto desse anjo, ou desses anjos, como descreve o texto que lemos, era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E a visão era tão impactante que os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Isso está registrado em Mateus 28, de 1 a 4. O texto que nós lemos de Lucas não reporta desta maneira, mas a história é a mesma e ela permanece. Diante destes fatos, quando as mulheres chegaram, a pedra que havia sido posta para lacrar o túmulo, é interessante aqui, como os judeus tiveram cuidado para que depois, Jesus ressuscitando, é claro, não o pensamento deles, e o túmulo ficasse vazio, eles não tinham resposta, não teriam resposta. Então foram lá, lacraram o túmulo, pediram ao governador para colocar guardas romanos para evitar que alguém fosse lá de madrugada e roubasse o corpo de Jesus. Nada disso deteve Jesus Cristo na sepultura, não. Porque então veio o anjo, ou vieram os anjos, como nós descrevemos em Lucas, de uma maneira muito impactante, não como em outras ocasiões, quando eles aparecem na Bíblia como uma pessoa normal. Aqui não, eles aparecem com vestes cintilantes, que ofuscam a visão. E o impacto foi tão grande que os guardas caíram desfalecidos. E depois de um tempo, ao recobrarem a memória, eles sumiram. As mulheres chegaram, não havia ninguém, a pedra estava revolvida. E o túmulo estava vazio. Diante desses fatos, quando elas chegaram, então, o cenário não era o que elas esperavam. Deveria ser motivo de alegria, elas deviam dizer assim, aleluia, glórias ao nosso Deus, Jesus Cristo ressuscitou, mas não. Elas ficaram assustadas e aquilo lhes causou um grande espanto. Não era por menos. Imagino eu aos pés da cruz, ou então acompanhando a Via Sacra, chamada Via Sacra, onde Jesus foi carregando a cruz, caiu algumas vezes, bateram nele, cuspiram, não é? Ele já estava bastante machucado, bastante ferido, com a coroa na cabeça, e agora colocam Jesus na cruz e cravam e atravessam suas mãos e seus pés. Então, é um cenário terrível, gente. Se você vê uma pessoa sendo atropelada, você já sente mal demais, não é? Imagine presenciando um cenário desta natureza. Essas mulheres estavam muito abaladas, os discípulos estavam muito abalados. Então, o medo diante de tudo que tinha acontecido nos dias anteriores parece-me ter comprometido de algum modo a fé destas mulheres. Quando os anjos se dirigiram a elas, eles perguntaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Jesus já havia dito isto, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. É o que nós lemos em Lucas 24, de 5 a 7. O texto nos diz aí, meus irmãos, então, depois que elas ouviram as palavras dos anjos, se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, elas anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Mas observem a reação dos discípulos. Tais palavras, no versículo 8 que nós lemos, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas.
Impressionante, não é? Quando eu vejo esses relatos aí, eu observo que a mesma incredulidade que havia cometido as mulheres por irem ao sepulcro para embalsamar, para ungir o corpo de Jesus, isso também atingiu os discípulos. A manhã daquele dia deveria ser um momento de muita expectativa, porque Jesus diz: eu vou ficar na sepultura, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Foi o que ele prometeu. Ele iria ressuscitar. Então era preciso estar na expectativa da ressurreição, porque já era o terceiro dia. Não é? Isto é o que eles deveriam aguardar. No entanto, a melancolia, a tristeza e a incredulidade predominaram, impedindo-os de reagirem com uma grande celebração pelo fato de Cristo ter prevalecido contra a morte. Não é? João aponta, o evangelista João aponta lá no capítulo 20, versículo 9, a causa desse comportamento. João diz: ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então esse comportamento afetou as mulheres, os discípulos, os apóstolos e todos os demais discípulos que eram seguidores de Jesus. Na sequência do texto, nós vemos que mesmo quando Jesus se manifestou a 2 dos discípulos que iam para Emaús, eles estavam incapacitados de perceber a presença divina do Senhor Jesus Cristo. A sua tristeza e incredulidade falaram muito mais alto. O texto diz assim, acompanha aí, em Lucas 24, de 14 a 16, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia conversando com eles. Coisa linda. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora, na sequência, nós vamos ver ainda algo que adiciona, que acrescenta muito mais esta narrativa. Não é? Sua incredulidade ficou muito mais evidente nos detalhes que se seguem. Eles disseram, vejam como eles se reportaram a Jesus. Nós esperávamos, disseram a Jesus, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha a frustração aí. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. E olha, para piorar a situação, eles dizem, é verdade também que algumas mulheres nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Estava tudo bonitinho, se encaixando perfeitamente com o que Cristo havia dito, e eles não perceberam. E eles continuam. De fato, alguns dos nossos, quer dizer, além das mulheres, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, que as mulheres disseram, mas não ouviram. Ah, Tomé, hein? Eles estavam profundamente abalados. Por que eu citei Tomé? Tomé que ficou famoso por acreditar que Jesus estava vivo, tocando nas suas feridas, né? Nas mãos, do lado e tal. Meus irmãos, a fé em Cristo sempre foi o fator fundamental necessário, não apenas aqui, neste momento majestoso, mas em todo o Velho Testamento. Quando os profetas anunciaram a sua vinda, durante todo o ministério terreno de Cristo também, o que inclui agora a sua ressurreição, e os nossos tempos, tempos que se seguem desde que Jesus voltou para os céus. Então, a fé é um elemento fundamental. A relação entre homem e Deus sempre se deu pela fé. Em algumas ocasiões, com uma manifestação prodigiosa de milagres, de poder, mas eles poderiam ver algumas coisas sendo feitas por magia. E podiam acreditar naquilo. E por que eles rejeitavam? Porque a fé daqueles homens estava voltada para Deus. Como a fé destas mulheres, destes discípulos, e a nossa precisa estar voltada para Deus. Os profetas creram na vinda do Filho de Deus como Messias e anunciaram. Os discípulos creram que aquele Jesus
lá de Nazaré, é o Filho de Deus. E apesar desse impacto provocado pelo que nós percebemos aí que aconteceu desde a quinta-feira, desde o quinto dia à noite, eles creram na sua ressurreição e viveram para anunciá-la agora, que Jesus dá uma sacudida, aparece durante 40 dias para todos os discípulos, agora eles creram na sua ressurreição e viveram para anunciá-la. Nós cristãos, meus irmãos, terminando aqui este primeiro tópico, precisamos sempre estar atentos, porque quando nós estamos expostos a situações extremas, de perigos iminentes, de problemas maiores do que as nossas forças podem suportar, situações em que a nossa fé está sendo provada, é aí que a fé entra em questão, né? Muitas vezes nós vemos a pessoa ter muita fé quando está tudo bem, quando a coisa se aperta, então parece que onde é que está essa fé? Precisa procurar, como Jesus fez lá no mar, com os discípulos. Homens de pequena fé, onde está a fé de vocês? Onde? Não é? No meio da tribulação, a nossa fé é provada. Existe aí, meus irmãos, cuidado, a grande possibilidade de sermos abalados e enfraquecidos. Na realidade, alguns chegam a desistir no meio da sua jornada e apostatam da fé, viram inimigos de Deus. E aí, com isto, o que é que eles estão comprovando? Que estão fatalmente perdidos. É preciso, meus irmãos, estar atento, porque a fé em Cristo ressuscitado é a causa de nós termos esperança. Nós não cantamos agora, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, nessa vida, de tantos desajustes e de muitas dificuldades, a nossa fé precisa estar inabalável, firme, para poder seguirmos a nossa trajetória, olhando para Jesus que está vivo aqui, dentro de nós, aí onde você está, no coração de todo aquele que crê. O coração de todo aquele que crê é a habitação de Jesus Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, registradas lá em 1 Coríntios 15, 14 e 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. O que eu estou fazendo aqui é inútil. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e vós ainda estáis nos vossos pecados, o que seria muito grave, muito mais grave. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós ainda estaríamos condenados ao inferno. Todos nós. Mas graças a Deus, Ele ressuscitou, está vivo, e é nisto que repousa a nossa esperança. Então nós vamos caminhar aqui, porque o tempo não espera. Eu fiz aqui um resumo deste ponto, mas eu vou pular esta parte para que a gente já entre no segundo tópico, que trata sobre revivendo a esperança. Quando Jesus ressuscitou, nós vimos claramente que a esperança dos discípulos, assim como a sua fé, estava abalada. A esperança estava abalada, não é? Como a fé também. Isso pode ser percebido nas palavras de João, no capítulo 20, versículo 11, onde nós lemos exatamente assim, que eu falei de Maria Madalena. Veja, nós lemos Lucas, depois nós lemos Mateus, e agora nós vamos a João, que narram o mesmo episódio. Maria permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. As outras mulheres voltaram. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Olha que coisa! Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe pergunta: mulher, por que choras? Mesma pergunta que os anjos fizeram. A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Desculpei. Então, a esperança desse povo ficou muito fragilizada, abatida. Todos eles ficaram. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estas lágrimas aí, assim como a atitude daqueles discípulos a caminho de Emaús, bem como o comportamento das mulheres
dos discípulos, desculpem, retornarem à sua antiga profissão de pescadores, tudo isto certamente não demonstra qualquer tipo de esperança. É o contrário. Desde aquela promessa que Deus fez no Éden, quanto à vitória de Cristo sobre a antiga serpente, o povo de Deus, meus irmãos, viveu alimentado por uma maravilhosa esperança. Qual era? A vinda do Messias, do Filho de Deus ao mundo. Esperança. O povo de Israel conhecia a promessa, o povo de Israel esperava esse cumprimento. Lembrem-se da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no capítulo 4, desculpem, no versículo 25. Jesus conversa com a mulher e aí, olhem bem, não é? O que ela responde para Jesus no poço ali ao seu lado. Quando ele foi pedir água, ela foi tirar água, ele pediu água para ela. Ela disse assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Olha, eles acreditavam e eles esperavam. Há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Detalhe, ela estava falando com o próprio Messias. E foi isso mesmo que Cristo respondeu. Ele disse, eu sou. Eu que falo contigo. Sou o Messias. Então, havia toda essa expectativa no Velho Testamento da vinda do Messias. Toda uma esperança que levou os profetas a entregarem a própria vida, morrerem por isto. Aqui mesmo, meus irmãos, depois pela fé, não é só abrir lá em Hebreus 11 e você vai ver pela fé tudo o que aconteceu na vida dos homens que viveram no passado, abrindo o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Então, aqui mesmo depois da sua ressurreição, Jesus fez inúmeras referências a essa esperança, na medida em que expunha as Escrituras aos discípulos que estavam indo para Emaús. Naquele momento de grande frustração e desesperança, Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, Jesus faz uma ligação interessante aqui, não é? Porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está lá nos versículos 25 e 27 de Lucas 24. A despeito de muitos não terem crido nele a ponto de o crucificarem, que é o que aconteceu, a espera não foi inútil, não. Ele veio e cumpriu toda a sua missão e fez discípulos, homens maravilhosos, homens que foram e continuam sendo aí o exemplo de como viver a vida cristã, uma vez que nós confessamos ser seguidores de Jesus. Então, Jesus veio e cumpriu toda a sua missão. Sua morte e ressurreição estavam devidamente planejadas. E elas haviam sido claramente anunciadas. Vejamos aí uma dessas passagens que se encontra em Marcos. Então nós lemos Lucas, nós lemos Mateus, nós lemos João, agora nós vamos ler em Marcos 8:31, onde está assim, olha, então começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Gente, eles precisavam manter firme a sua esperança, porque estava tudo de acordo com o que a Escritura já havia dito. Jesus esclareceu isso antes de ser entregue, antes de se entregar, na verdade. As Escrituras já tinham falado abundantemente sobre isto. A esperança era uma realidade antes da primeira vinda, mas agora que ele morreu, que baque, não é? Que situação terrível. Agora que tudo isso havia se passado, nós vemos os discípulos aí cabisbaixos, entristecidos, desanimados e sem esperança. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, como eu disse há pouco, foi o fator preponderante para restaurar a fé.
E agora, nesse segundo ponto, a fé foi fator preponderante para restaurar também a esperança, para reviver a esperança de todos aqueles que haviam crido nele. Ela autenticou a superioridade de Cristo sobre a morte e foi muito mais além, porque ao ressuscitar, de acordo com o apóstolo Paulo, Jesus assegurou também para todos os seus discípulos a mesma garantia, ou seja, de que eles todos viriam, todos aqueles que viessem a crer em Jesus, também ressuscitariam um dia. Olha que maravilha! A ressurreição de Cristo não foi um fenômeno isolado e único. Não! A sua ressurreição foi claro que o fenômeno do Filho de Deus morrer foi único, mas muita gente ressuscitou na Bíblia por causa do poder manifesto de Deus através dos profetas, através de Jesus, através dos apóstolos, mas o que eu estou dizendo agora é que a sua ressurreição é uma garantia de que todos os que virão a crer nele não vão terminar na sepultura ou numa condenação eterna, não. Meus irmãos, que esperança extraordinária Jesus traz com a sua ressurreição. A morte agora não representaria mais um trágico fim. Não, não. Ela seria a porta de entrada para a eternidade na sua divina companhia. Estão lembrados da promessa que ele fez antes de ser crucificado? Lá em João, mencionei outro dia, capítulo 14, 3 e 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Então ele estava falando da morte e ressurreição e da sua assunção aos céus. E disse, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Eu me lembro aqui da nossa igreja, um tempo muito recente, quando Deus chamou um irmão muito querido nosso, e eu tive a oportunidade, a sua esposa me ligou. Ele foi fazer uma cirurgia e não tinha nada a ver com a Covid, mas ele teve lá um derrame. O que aconteceu com meu pai, aconteceu com um grande amigo meu, presbítero, também essa semana, de 87 anos. Então, teve um derrame e morreu, né? Depois teve parada cardíaca e não conseguiu voltar. Sabe quando ela me ligou? Ela não disse assim, ele morreu, com aquele pesar. Ela estava muito triste, claro, não era por menos. Mas ela disse assim, ele foi embora. Ele foi embora, voltou para casa. Voltou para casa. É o cumprimento dessas palavras aqui de Jesus. Não vos maravilheis, porque vem a hora, está lá, todos estarão em dia, foi isso que Jesus disse. Vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí muita gente vai preferir não ter. Bom, agora também não tem mais o que reclamar, porque uma vez morto, então ou entra imediatamente para a condenação em espírito, ou entra imediatamente para a vida eterna em espírito, e agora, o momento que todos nós aguardamos, inclusive os que estão na presença de Cristo consciente e os que estão na condenação eterna conscientes, todos aguardam agora a voz de Jesus para chamá-los da sepultura pela ressurreição. Meus irmãos, só Cristo pode dar essa garantia, porque Ele é o único Senhor sobre a vida e também Senhor sobre a morte. Paulo transmite isso naquelas preciosíssimas palavras: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, diz Paulo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está registrado em 1 Coríntios 15, 54 a 55 e também o versículo 57. Pedro também nos dá uma excelente contribuição ao se referir sobre essa esperança renovada. Ele diz assim, bendito, lá em 1 de Pedro 1,3,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a ressurreição de Cristo reviveu aquela esperança ofuscada pelo desânimo, pela decepção, pela frustração causadas pela sua morte, pela sua crucificação. Nesses dias difíceis aqui, meus irmãos, todos nós estamos vivendo, é imperativo, urge que nós saibamos onde temos baseado a nossa esperança. Nós que precisamos viver por fé, pela fé, não no Cristo sepultado, em Cristo morto, porque ele não ficou na sepultura, os anjos disseram. Ele apareceu por 40 dias amplamente. Lucas, que registra isto, faz questão de usar um termo técnico, ele que era médico, para dizer que Jesus apareceu com provas incontestáveis diante de muita gente durante 40 dias. Então agora é a nossa vez para parar e pensar: a minha fé está voltada para Cristo ressuscitado. Reunimos tudo o que é preciso para oferecer, meus irmãos, ao mundo perdido aquela dose de um fiozinho de esperança, mas não é qualquer uma, é a viva esperança. Os problemas continuam, é verdade. As dificuldades se multiplicam, é verdade também. As pessoas se desanimam, se frustram, se desesperam, mas os que creem em Cristo têm a sua esperança fortalecida, renovada, dia após dia. Isto deve ser percebido pela transformação experimentada todos os dias na vida do cristão. Isso nos remete ao terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Estou pulando o resuminho aqui. Aí eu dependo muito da rapidez de quem está na live aí, porque enquanto eu vou falando dá para pegar os itens que eu coloquei lá e ir postando, né? Ok, muito obrigado, Estevão. Márcia disse que está pondo aí. Terceiro e último lugar, transformando vidas. Na sequência do texto que nós lemos, diz o seguinte: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, é Jesus falando aos discípulos, né? Agora, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, olha, transformação de vidas, para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eis, Jesus diz, que eu vos envio sobre vós, melhor dizendo, a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está aí no mesmo capítulo 24 de Lucas, de 46 a 49. Então observe que primeiramente Jesus fortaleceu a sua fé, reavivou a sua esperança, e agora o que ele faz? Designa para uma missão que atingiu proporções geométricas, começando com eles próprios, mudando a sua própria vida, fortalecendo o seu coração e a sua fé, agora e a sua esperança, e indo e levando para todos os que viriam crer em Cristo através dos apóstolos. Não levou muito tempo, meus irmãos, para eles mostrarem esta mudança. Lá no início do livro de Atos, capítulo 2, 14 a 41, não vou ler o texto todo, mas vou lembrar aqui, Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes na noite em que Cristo foi entregue, não é? Agora, intrepidamente, depois da ressurreição, se levanta para pregar o evangelho com muita coragem. Que transformação formidável, admirável. Esses homens estavam agora expostos para serem levados aos tribunais. Jesus havia prevenido, disse, eles vão levar vocês aos tribunais por minha causa. Eles se submeteram a açoites, prisões, morreram por causa de Cristo. Isso está amplamente posto aí, meus irmãos, no livro de Atos. Abra lá em Atos e você vai ver tudo isto, como os discípulos se deram. Agora, com uma vida transformada e renovada pela ressurreição de Jesus, até onde esses homens foram capazes de ir. Todos foram martirizados, todos eles, mas nunca mais
Você vai encontrar qualquer um deles com medo, com vergonha, com falta de esperança, quando o assunto é Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Não, eles foram intrépidos, corajosos, valentes. Não é à toa que esses homens são considerados as colunas da igreja, assim como os profetas o são. São 12, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, considerados aí as colunas. Alguém vai dizer, mas Judas Iscariotes não traiu, mas você não pode esquecer do apóstolo Paulo. Né? 12 colunas, onde o testemunho, a fé que nós defendemos está fundamentada. Homens que viveram no Velho Testamento, homens que viveram no Novo, centrados em uma única pessoa. Uma fé que voltava-se para Jesus e a fé de quem veio depois voltada para Jesus que veio. Pedro disse desculpe aqui, eu creio que as palavras do apóstolo Paulo, né? Passei pelo que Pedro falou diante das autoridades e quero lembrar o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque o que ele diz descreve muito bem a transformação a que eu estou me referindo aqui. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, muitas pessoas foram e continuam sendo transformadas pelo trabalho que esses homens e mulheres realizaram depois que foram convocados para assumir o evangelho e anunciá-lo no mundo inteiro. Da mesma maneira como Cristo se deu por algo incomparavelmente superior a tudo de melhor que nós podemos conhecer no mundo, estes homens e mulheres aí também aprenderam esta grande lição. Meus irmãos, não pode haver transformação ou qualquer tipo de mudança na vida de alguém que se limita a um cristianismo superficial, fechado, na bolha de um mundo tão insignificante. Por mais lindo que ele nos pareça, ficar vivendo uma vida superficial demonstra muito mais ausência de fé, de esperança, do que o contrário. Ou a gente vive a vida cristã com intensidade, com amor profundo no coração a Cristo, ou então esta vida nossa só está revelando fraqueza, falta de esperança, falta de confiança. E então, meus irmãos, nós não estamos sendo as testemunhas que Cristo espera dos seus seguidores. Nós não, talvez, muito provavelmente, não tenhamos experimentado uma transformação profunda suficiente para nos levar a fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas e transformadas da mesma maneira. Qualquer pessoa que se encontre nesta condição jamais atingiriam qualquer tipo de maturidade cristã, meus irmãos. Pode ficar ali, na mesmice, a vida inteira, e nunca conseguirá se aprofundar numa comunhão extraordinária com Jesus Cristo que está vivo. O apóstolo Paulo, fazendo menção de uma esperança limitada ao mundo, e na sua transitoriedade diz assim, se a nossa, lá em 1 Coríntios 15, 19, hein? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo diz isto? Porque quem serve a um Deus morto não serve a ninguém. Quem vive uma devoção a vida inteira por um Deus que não existe é infeliz. E Paulo está dizendo algo deste tipo. Se Cristo não é a principal razão da minha existência, então nós somos os mais infelizes dos homens, porque nós dizemos crer em Cristo, mas nós não vivemos em profundidade esta comunhão de uma vida transformada, como a palavra de Deus nos diz, que é o que eu vou colocar aqui finalizando, né? Para nós assimilarmos muito bem a transformação a que eu me refiro. Depois da ressurreição de Jesus e desse encontro que ele teve com os discípulos, eles cumpriram, os apóstolos cumpriram o mandamento à risca, ficaram em Jerusalém, aguardaram a descida do Espírito Santo, que seria aí o divisor de águas, né? Ou então a alavanca propulsora para que eles saíssem, né? E realizassem um ministério fabuloso, cujos resultados foram, são e continuarão sendo vistos pelo mundo todo até que o nosso Senhor Jesus, volte.
Aí o versículo 52, quando Cristo deu orientação para que ficassem em Jerusalém, eles, no versículo 52, respondem desta maneira, com atitude, não é? Eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Aquele júbilo que as mulheres deveriam ter levado quando foram ao túmulo, aquele júbilo que deveria ter levado os discípulos ao túmulo, aquele júbilo que deveria ter tomado conta dos discípulos que não deveriam ter ido para Emaús, aquele grande júbilo que não deveria ter feito os discípulos voltarem às suas antigas profissões. Agora, eles são tomados de grande júbilo. Jesus lhes apareceu e lhes deu uma ordem: vão e aguardem em Jerusalém. Jesus, meus irmãos, de fato mudou a vida daqueles homens. Muitos deles simples pescadores, mas revolucionaram o mundo de doutores, de gênios, de poderosos. Revolucionaram o mundo de homens de vida abastada. Ao nos aproximarmos da conclusão desta reflexão, é muito oportuno, meus irmãos, pensar na expressão e importância que a nossa vida tem quando o assunto é ser testemunha de Cristo, sendo transformados e vivendo como instrumentos para a transformação de muitas outras vidas. Qual seria o sentido da ressurreição se ela fosse para nós uma ocasião de festa somente e de celebração? Qual seria? Numa realidade onde pode haver muita religiosidade, mas sem a mudança, ou as mudanças ocasionadas pela viva presença de Cristo em nós, não faz nenhum sentido celebrar a sua morte e ressurreição se eu não sou diferente, se não há mudança na minha vida. Então, mais uma vez, eu invoco aqui as palavras de Paulo que nos dão, meus irmãos, uma ideia da transformação a que eu me refiro. Ele disse: Deus, sendo rico em misericórdia, lá em Efésios 2, 4-7, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando de uma morte espiritual e, obviamente, de uma ressurreição espiritual, porque a ressurreição física ocorrerá no último dia, quando Jesus voltar. Mas Paulo continua: para mostrar nos séculos vindouros, olha Paulo pensando na gente aí, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí eu cito ainda o que o mesmo apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6,4. Portanto, fostes sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Caminhando então para a conclusão deste arrazoado todo aí, lembro a vocês a maneira como essa transformação pode e deve ser experimentada por todos os que creem em Cristo. O apóstolo Pedro diz assim: vós sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 de Pedro 2,9. Eis aí, meus irmãos, a maneira eficaz de de testemunhar em favor do fato de que Cristo está vivo, ou seja, desenvolvendo por meio da santificação, da transformação que procede do Espírito Santo, as mesmas virtudes presentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem nós confessamos seguir. Uma transformação constante, progressiva e que tem como objetivo nada menos do que atingirmos o mesmo nível de Cristo. É o que Paulo diz em Efésios mesmo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso, meus irmãos. É isto. A morte e a ressurreição de Cristo, embora tenham sido os eventos mais marcantes em toda a história da humanidade, são a razão de nós podermos experimentar o fortalecimento da nossa fé, a renovação da nossa esperança e uma legítima e constante
transformação na vida. Este é o meu último parágrafo. Estejamos seguros de que isto é o que está ocorrendo conosco agora. Está nos levando cada vez mais preparados para um maravilhoso encontro com o Senhor Jesus quando a nossa vida terminar aqui, para que ela continue na vida eterna. Que Deus, por misericórdia e graça, faça calar no nosso coração estas palavras abençoadoras e nos fortaleça em fé, em esperança e em santificação. Isto é o que eu desejo para mim, para minha família e para todos vocês que estão aí conectados, nos acompanhando até este horário que eu avancei nos minutos aí, e eu glorifico muito a Deus por isso. Vamos orar? Não dá tempo, né, amor? Hoje não dá. Eu fui um pouco além porque no meio do caminho a gente teve cânticos que eu não tinha colocado no programa. Então nós vamos orar. Eu farei uma oração final aqui, meus irmãos, em favor de todos nós, e pedirei a Deus que nos dê da sua bênção e nos conduza durante mais esta semana. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado pela fé renovada em nosso coração. Obrigado pela esperança, que também a fé é fortalecida e a esperança renovada também pela ressurreição do Senhor Jesus. E obrigado, Senhor Deus, por esta transformação que o Senhor Jesus nos proporciona e também nos capacita a levar a outros tantos que ainda não o conhecem e que ainda não o receberam. Obrigado, Senhor. Seja agora com a tua igreja, nesta semana e mais esta semana que começa hoje. Seja uma semana de muitas conquistas, de batalhas, é verdade, mas de muitas vitórias, para a honra e glória do teu nome. Faze com que o teu amor e graça, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, seja sobre cada um, sobre cada vida, sobre cada família, não somente hoje, e não somente durante mais esta semana, mas até o último dia da nossa vida, quando nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo para com Ele viver eternamente. Em nome de Jesus Cristo eu rogo e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, então agora eu me despeço, peço perdão por ter entrado aí num horário que não estava previsto, viu? Despedindo-me e lembrando que terça-feira, com a graça de Deus, nós estaremos de volta. Então, boa noite e boa semana para vocês aí, Ivânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, para você, Celso Couto, Ronieres, Luzia, Dona Dulce, seu Nilson, Esther Elvira, Lisbete, Loide, Gabriel, Lídia, presbítero Garmes, Fabiola, Roseli, Estevão, Liliane, Edna Lopes, Jean, Rosemary, Vitor, Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Frester, Claudemir, Maria de Jesus, Gabriel Hernandes, Zilda, Dona Zilda, Guilherme Damares, Gabriel, e o bebezinho que tá chegando aí, Renata, Diego, Kátia, Pierre, Paulinho, Paulinha, Marcelino, que é o amigo irmão da Fabiola. Vamos continuar orando pelo Alípio, viu? Laíse, Beto, presbítero Beto, Dirce, Bete, Dona Alvira, Sandra, Andréia, Josmari e Cardoso. Que gente boa que está aí do outro lado. Deus abençoe a vocês e nos conceda uma semana de muita paz, de muita alegria, de muito júbilo, de fé, esperança e santificação. Que Deus seja com todos vocês. Recebam o meu carinhoso beijo no coração de cada um. E até terça-feira. A mãe da Sulamita também, Elizabeth Aragão. Ô, Beth Aragão. Bem-vindo. É oi e tchau. Você já estava antes, ok. Apareceu agora. Deus abençoe muito a sua vida, Beth. Saudades. E até breve para todos vocês. Se Deus quiser, terça, 7h30 aqui, se Deus nos permitir.